Bem, pessoal do Blogoto, sou o Fabiano, mas eu e a gente veio aqui para o Autódromo de Interlagos para o lançamento da Great Wall Motors no Brasil. Roda a vinheta! Bem, pessoal do Blogoto, sou o Fabiano Mazeu e a gente veio aqui para Interlagos para conhecer o primeiro produto da Great Wall Motors, a GWM no Brasil. E quem vai falar um pouco desse produto é o André Leite, que é o head da marca Aval. Não é a marca, é a linha de produtos dentro da Great Wall, como a gente está sabendo. Então, ele vai explicar direitinho, André. Bora lá. Mazeu, obrigado pela oportunidade de estar desejando um bem-vindo ao amanhã hoje. A gente está aqui em Interlagos. Então, já para começar esse esclarecimento, então GWM é a marca mãe. Sim. Tá? É uma marca que tem diversas linhas de produto e hoje a gente vai estar falando da Haval, que é a linha de SUVs inteligentes e também esportivos, como você pode ver, para dar um pouco de informação e contar um pouco mais desse carro. Esse carro já começa com uma história, né? Ele é o mais vendido, o SUV mais vendido na China. Mercado pequenininho, né? Só o maior mercado do mundo hoje, quase. Exato. Ele tem uma história muito grande de liderança, durante mais de 10 anos de liderança no mercado chinês. E não por causa de uma questão de preço, a gente fala muito de valor, e é a mesma coisa que a gente vai trazer aqui, né? Então você tem muita tecnologia embarcada, você tem muito apelo de design, a construção do carro, realmente é uma linha que consegue não só fazer o desejo do consumidor na China, mas também em outros mercados, né? Que a gente também está entrando com parte da GWM em Europa. Então essa é uma construção que agora a gente inicia, a gente está hoje trabalhando o GT, que é essa versão esportiva que anuncia aí, que traz também o sistema, a tecnologia e-traction, que acho que é um pouco do que a gente vai contar, que é todo o sistema com certeza motor aí. Esse é o primeiro produto, eles vão vir dois produtos da Aval, o H6 Premium, perfeito, que é o formato de um SUV mais tradicional, e o GT, que tem essa pegada mais esportiva, mas os carros são muito equivalentes em vários aspectos. Perfeito. Apresenta o H6 pra gente. Então vamos lá. Nós temos aqui então, é um carro que você tem aqui na construção da dianteira muito elemento puxando para a esportividade, a grade colmeia, os elementos de fibra de carbono. Toda a construção do sistema óptico, os faróis são full LED, então dá um contraste muito bom, muito grande em relação aos elementos mais escuros da dianteira com o farol depois aceso. Os faróis de milha também eles são full LED. Toda a construção de luzes, tanto a externa, frente dianteira e internas de cortesia são LED, então realmente é uma construção para ter questão rebuscada de sofisticação em cima. A lateral, a gente tem aqui as rodas aro 19, né, que são com pinças de freio vermelhas, exclusiva para a versão brasileira, trabalhando também os pneus Michelin. Então toda essa construção para dar afinidade de esportividade, a gente também passa por elementos pequenos ou elementos como a roda e o pneu. Tá? A lateral também, você tem aí toda a parte de construção, muito com toda essa parte preta, né, black piano, com dois aerofólios que a gente vai estar chegando aqui mais na parte de trás, mas para realmente reforçar a esportividade da silhueta de coupé. Tá? Esse é o modelo o 6, a linha na China tem que números hoje? Então, nem todos são números, mas assim, você tem, por exemplo, você tem SUVs que você tem como Jolion, que tem um outro nome que eu não sei a pronúncia. Você tem aqui a parte do H9, que é um SUV mais antigo, que é um 7 lugares. 7 lugares. Tem um formato que não é a proposta que a gente quer ter aqui. Então, realmente, o que a gente está trabalhando é a linha que tem mais afinidade com o mercado e a linha de sucesso, que é a H6. Sim. Tá na matriz lá, que é um H6, se você olhar um H6S, a gente elegeu aqui para ser H6 GT, porque tem toda a construção de esportividade com o carro. E o carro chega como um híbrido plug-in. Certo? Perfeito. O que tem esse conjunto elétrico-mecânico desse carro? Porque a gente vai encontrar nesse carro? Então, o que a gente vai encontrar é o que a gente fala que é o melhor dos mundos. A direção no modo elétrico, onde a gente consegue rodar até 170 km com ele. Quantos quilômetros? 170 km com o carro. Muito, hein? Ou você pode ter, dentro do modo combinado, usando o motor a combustão, chegar até 1052 quilômetros. Então você realmente fica com o melhor do mundo, que se você tiver a bateria tiver com uma carga menor, você tem um motor a combustão para auxiliar, e esse conjunto todo, que a gente chama de e-traction, te leva até 1052. O que é o e-traction? O
traction é um motor 1.5 turbo, mais 2 motores elétricos, um na frente e outro atrás, com uma bateria de 34 kWh. Então você pega esse ecossistema todo através de um gerenciamento de software e você consegue traduzir a maior eficiência no uso do dia a dia do consumidor. Então, por exemplo, você vai sair de manhã de casa, você tem aquele esforço maior para o carro andar, você sai no modo elétrico, é mais eficiente. Você começa a ter um pouco mais de necessidade de pedal, um aclive, motor, a bateria começa a acionar o motor elétrico traseiro, a tração inteligente nas 4 rodas, né, a AWD, começa a entrar nisso, te dando, de novo, entendendo o que você está precisando, que tipo de condução você está fazendo. E aí depois você tem questões onde o motor entra mais frequente, que é o quê? Como gerador. Ele sempre prioriza o modo elétrico, tá? Para você realmente ter mais eficiência. Então o motor começa a funcionar para te gerar carga na bateria, ele pode te impulsionar também, mas a preferência é que ele construa energia na bateria e a bateria impulsione os motores elétricos. Contudo, também a gente tem um ponto que talvez você precise de uma aceleração máxima. Você tem uma necessidade muito específica para uma ultrapassagem, que você vai andar aqui em Interlagos, né, que você vai conseguir. Então, o motor, a combustão entra como paralelo e te dá mais potência, mais aceleração, que resulta aí no que a gente divulga de 393 cavalos e 760 de potência e 762 Nm de torque. Né? Que aí é o número que a gente aferiu de 4.8 segundos de 0 a 100. Eu quero depois saber da sua volta, como foi. Ele tem launch control. Perfeito. Então ele é um dos poucos carros que você vai ter aqui no mercado com launch control, que você consegue então já deixar pré-acelerado o carro, você trava as rodas e aí depois de um certo tempo isso sai, é como se fosse um coice, vamos chamar assim. Você realmente sente o que o carro pode te entregar em relação à performance. Vamos lá, vamos supor, eu moro no interior, eu moro num condomínio que está a 100 km de São Paulo. E eu tenho vários vizinhos que trabalham perto lá, 30 km. O cara comprou um carro desse, ele vai ter basicamente um carro elétrico. Perfeito. O cara que anda 60 km por dia. Perfeito. É isso? Consegue rodar exclusivamente no modo elétrico. Você pode ter uma situação que você está rodando lá no interior, você sai de Itu, e aí você vai sair do modo elétrico e você quer preservar o modo elétrico na cidade. Você vai vir para São Paulo, que tem um condicionamento super pesado e você acaba tendo que ser o mais eficiente possível nessa condução. Você tem maneiras de parametrizar na central multimídia o quanto você quer consumir da sua bateria. Então você bota para sair no modo híbrido lá de onde você mora, você parametriza de 30% a 80% que você quer proteger da bateria, para quando você chegar em São Paulo e você começar a pegar, sei lá, o trânsito da marginal, você consegue rodar exclusivamente no modo elétrico. Então você tem essa construção que você pode otimizar a sua viagem baseada em condições que você sabe que você vai encontrar lá na frente. Que isso o carro ainda não lê, mas assim, ele consegue te entender e te ajudar para te dar a melhor experiência. Legal. Vendeu, todo mundo gostou. Eu quero comprar um desse. Como que faz? Então, a gente está agora no momento de pré-reserva. Então, nós fizemos uma parceria com o Mercado Livre, onde a gente vai ter uma loja digital. Nós vamos estar abrindo para pré-reserva, a gente já está recebendo muito, que a gente chama de leads, né? Muita gente interessada nos nossos ambientes digitais. E a ideia desse evento hoje, não só traduzir experiência para vocês, mas também a gente organizar essas pessoas que querem ser os primeiros a ter um HC GT. Então, estamos abrindo essa loja no Mercado Livre, é uma reserva de R$9.000, tanto para o HC GT, quanto para o H6 Premium Plug-in, tá? Que são os mesmos e-tractions, vamos chamar assim. E aí você consegue ser um dos primeiros a ter o carro quando o carro chegar. Obviamente o carro, a construção da chegada é uma pré-venda com preço oficial em março, com as entregas em abril. Ah, mas André, entendi, vou reservar, mas não gostei do preço, não fiz o test drive, não gostei, eu quis optar por uma outra compra. Essa reserva ela fica numa carteira do Mercado Livre, então se você depois precisar, você quiser desistir do interesse, você tem o dinheiro de volta em um dia, geralmente, em alguns casos específicos, em até 3. Então, realmente é para a gente ver quem está interessado e como a gente pode organizar isso para a pré-venda em março. Voltando ao carro, tem sistemas de segurança? O que ele tem de pacote de segurança que você pode destacar? A gente costuma falar que a gente tem um pacote 2+, né? As assistências de condução do motorista, a gente vai ter desde o tradicional ACC,
né? Vamos para ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, tá onde ele vai ter stop and go. Então, quando ele chegar perto de um carro, ele vai freando até ele parar. Durante 3 segundos a função fica disponível. Depois você precisa voltar a acelerar para ela voltar a entrar. E ela tem uma característica que é você ter leituras do... Você tem a leitura não só das faixas para te ajudar no ACC, mas também você consegue ler o veículo da frente e usar ele como parâmetro para poder fazer a condução. Se não tiver faixa, ele vai ficar seguindo o carro da frente. Perfeitamente. Legal. Perfeitamente. E você ainda tem uma questão que ele lê raios de curva e baseado no raio da curva, se ele é mais aberto, mais fechado, ele realiza uma desaceleração e ele contorna, ele faz a curva para você e a hora que você sai da curva, ele volta a acelerar. Então ele tem essa inteligência, obviamente é uma coisa que a gente sempre fala, mãos ao volante todo o tempo, mas o carro tem essa construção na parte do ACC, ele é um sistema um pouco mais, que a gente fala que é o Smart Cornering com ACC, né? Também a gente vai ter aqui uma característica interessante, que quando você está nos leitores de faixa e você vai passar um veículo grande, um ônibus, um caminhão, o sistema ele lê o que está vindo na faixa da direita, vamos fazendo numa das faixas para fazer um deslocamento, para você não ter aquele golpe de ar. Então o sistema ele realiza essa análise, essa leitura para poder te dar mais segurança quando você passa um veículo grande. São bons destaques aí. Airbags. Estamos aí com 6 airbags, né? Toda essa parte ABS, ESC, temos parte de a parte de rolamento de carroceria também. Todos esses sistemas eletrônicos já vêm todos completos, são todos de série. Uma das coisas que a gente está trabalhando na Haval é que não tenhamos opcionais, né, pacotes, então a gente quer trazer realmente tudo de série. Hoje, quando a gente for falar o preço para vocês em março, vocês vão ver que é um pacote só e é um pacote bem completo. Garantia. Garantia. A nossa garantia que nós vamos trabalhar é 5 anos, sem limite de quilometragem. Então, a ideia nossa é para o conjunto todo, bateria. E aí a bateria vai ter uma parte mais específica, mas o prazo é maior. Nós vamos falar de 8 anos. Tá? Ótimo. Então, estamos trabalhando nisso daí, inclusive com a parte que está finalizando lá dentro, que é a questão de... E essas baterias depois de 8 anos, né? Então, assim, a GWM não é uma empresa para ser neutralidade de carbono, avançada tecnologicamente, energia verde, só porque nós estamos fazendo a questão da bateria. A construção nossa é na jornada, o ciclo inteiro. Então, a gente também vai divulgar brevemente para vocês como é que vai ser essa cadeia. A família Haval vai ter mais produtos? A gente tem 10 lançamentos em 3 anos, né? Então, como eu te falei, a gente tem uma linha desde de SUVs mais tradicionais, a SUVs de luxo e a picape. A picape, inclusive, a gente já comentou. A Power e a Tank também. A Tank, exato. A Power é uma produção local, que a gente acabou anunciando. Então, assim, tem bastante coisa para vir. Não vou te falar só da família Haval. A família é maior que só a Haval. Sim. Então, tem bastante coisa para acontecer aí no médio prazo aí. E a gente vai divulgando conforme... André, obrigado. Mas obrigado a você pela oportunidade, viu? Obrigado, pessoal.